Nosso evangelho de hoje é Marcos 1, de 12 a 15, primeiro domingo da Quaresma. Naquele tempo, o Espírito levou Jesus para o deserto e ele ficou no deserto durante 40 dias. E aí foi tentado por Satanás. Vivia entre os animais selvagens e os anjos o serviam. Depois que João Batista foi preso, Jesus foi para a Galileia, pregando o Evangelho de Deus e dizendo: o tempo já se completou e o reino de Deus está próximo. Convertei-vos e crede no Evangelho. Palavra da salvação. Segundo Bento XVI, a Quaresma constitui um tempo favorável para uma atenta revisão de vida no recolhimento, na oração e na penitência. Podemos, de fato, visualizar essa realidade por meio da regra de vida precisa estabelecida pelo próprio Senhor. Praticar a caridade, a oração e o jejum, mirando, sem sombra de dúvidas, a vitória sobre si mesmo, em primeiro lugar, depois sobre o inimigo e sobre o mundo. Trata-se, portanto, de um tempo propício para o combate contra tudo aquilo que nos afasta da estrada da salvação. Pois bem, continua Bento XVI. Iniciamos na quarta-feira passada a Quaresma e hoje celebramos o primeiro domingo desse tempo litúrgico que estimula os cristãos a comprometerem-se num caminho de preparação para a Páscoa. Hoje o Evangelho recorda-nos que Jesus, depois de ter sido batizado no Rio Jordão, levado pelo Espírito Santo, que tinha descido sobre ele, revelando-o como Cristo, retirou-se por 40 dias para o deserto da Judeia, onde venceu as tentações de Satanás. Seguindo o seu Mestre e Senhor, também os cristãos, para enfrentar juntamente com ele o combate contra o espírito do mal, entram espiritualmente no deserto quaresmal. Segundo o Pseudo Crisóstomo, depois que Jesus foi batizado por João na água, foi levado pelo Espírito ao deserto, para que ali fosse batizado com fogo da tentação. Santo Tomás diz que este deserto está entre Jerusalém e Jericó, onde habitavam os ladrões, cujo lugar se chama Damaim, isto é, do sangue, pelo derramamento de sangue que com tanta frequência praticavam ali os ladrões. É aí onde disse que aquele homem que vinha de Jerusalém a Jericó caiu em poder dos ladrões, representando Adão, que havia caído em poder dos demônios. Era conveniente, pois, que Cristo vencesse o demônio no lugar em que o próprio inimigo, em figura de serpente, tinha vencido o primeiro homem. Pois bem, o deserto se transformou num lugar místico e de combate contra todo tipo de mal. É o contrário de paraíso, paraíso e deserto. Bento XVI acrescenta que a imagem do deserto é uma metáfora bastante eloquente da condição humana. O livro do Êxodo narra a experiência do povo de Israel que, tendo saído do Egito, peregrinou no deserto do Sinai durante 40 anos antes de chegar à terra prometida. Durante aquela longa viagem, os hebreus conheceram toda a força e insistência do tentador, que os impelia a perder a confiança no Senhor e voltar para trás. Mas, ao mesmo tempo, graças à mediação de Moisés, aprenderam a ouvir a voz de Deus, que os chamava a tornarem-se o seu povo santo. Meditando sobre esta página bíblica, compreendemos que para realizar plenamente a vida na liberdade, é necessário superar a prova que a própria liberdade exige, isto é, a tentação. Só estando livre da escravidão, da mentira e do pecado,
a pessoa humana, graças à obediência da fé, que abre a verdade, encontra o sentido pleno da sua existência e alcança a paz, o amor e a alegria. Jesus esteve no deserto 40 dias. Lembramos aqui os 40 anos do povo de Deus no deserto, os 40 dias de Moisés e Elias também no deserto, os 40 dias de cada cristão para vencer qualquer tipo de tentação em sua vida. Trata-se de um limite de dias preciso para um importante combate contra tudo aquilo que nos separa de Deus. São Marcos, em relação aos demais evangelistas, é muito conciso no seu texto. Ele, por exemplo, não cita o jejum do Senhor, as 3 investidas de Satanás contra Jesus, mas tão somente o deserto e as tentações de forma bem genérica. Era tentado o Senhor, vivia com os animais selvagens e os anjos serviam-no, como para lembrar de Adão no paraíso. O que dizer então a partir desse resumo de Marcos? A ação de Jesus é precedida pelo recolhimento e este é necessariamente também uma luta interior em prol da sua missão, uma luta contra as deturpações da mesma que se apresentam como suas verdadeiras realizações. É uma descida aos perigos que ameaçam o homem, porque só assim o homem caído pode ser levantado. Permanecendo fiel ao núcleo originário da sua missão, Jesus deve entrar no drama da existência humana, atravessá-lo até ao fundo para, deste modo, encontrar a ovelha perdida, colocá-la aos seus ombros e reconduzi-la à casa. Bento XVI, em Jesus de Nazaré. Para isso, não cede à forma mágica do querer demoníaco, à ilusão de milagres por milagres, aos encantos do poder e do prazer. Pelo contrário, abraça apaixonadamente a condição de servo sofredor, humilde, desapegado de tudo e de todos, absolutamente voltado para a realização da vontade do Pai. Por último, nos diz São Gregório Magno, ensinando-nos que a tentação ocorre de 3 maneiras: pela sugestão, por deleite e por consentimento. E nós, quando somos tentados, na maioria das vezes caímos no deleite ou no consentimento, porque nos originamos do pecado da carne e levamos em nós mesmos a causa dos combates que devemos suportar. Deus, no entanto, que encarnado no útero da Virgem, viera ao mundo sem pecado, não enfrentava nenhuma contradição dentro de si. Portanto, ele podia ser tentado por sugestão, mas o deleite do pecado não feria seu pensamento. E por isso, toda aquela tentação diabólica ocorreu exteriormente, não interiormente, frisa São Gregório Magno. E também uma forma de dizer que há também uma outra diferença, porque nós temos a tendência para o pecado, a concupiscência, o que não existia em Jesus Cristo. Pois bem, após passar pelo fogo da tentação, Jesus iniciou sua missão na potência do Espírito Santo, e essa é bem a conclusão desse pequeno texto de Marcos no Evangelho de hoje. E saiu Jesus nessa mesma potência pregando a boa notícia da salvação. 4 coisas estavam bem claras no seu anúncio. O tempo já se completou, é por meio dele que se dá o cumprimento dos desígnios do Pai, a realização das Escrituras e a salvação querida por Deus. Segundo, o reino de Deus está próximo, isto é, está entre nós e é o próprio Filho de Deus. Terceiro, convertei-vos, quer dizer mudar de mentalidade, sair do reino do maligno, o príncipe desse mundo, e entrar no reino de Deus mediante a fé e o batismo.
E quarto, crede no Evangelho. Cristo é o Evangelho do Pai, é a boa notícia de Deus para a humanidade, a razão de ser absoluta para a humanização do homem, a certeza de vitória sobre o pecado, a morte e o maligno. Não temos mais outra chance. Não existirá outra forma de salvação. O tempo atual não prepara para uma terceira aliança. É agora ou nunca. Para os da época de Noé, houve uma arca de madeira. Deus falava, a indiferença era grande, veio o dilúvio. Para nós, a nova arca é o batismo precedido pelo dom da fé. O tempo que temos é o agora. Não percamos mais a bênção desse momento. Não cedamos ao maligno. Combatamos o bom combate. Desça sobre ti a bênção do Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Um forte e carinhoso abraço.